Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. Muitas pessoas dizem que vão fazer determinadas coisas e acabam não fazendo. É exatamente esta situação que confronta as pessoas em termos de estudo bíblico. Elas prometem pegar a palavra de Deus, mas isso normalmente resulta em muito pouco. A questão é, mesmo que leiam e estudem, o que fazem a respeito? Que diferença prática deixariam que a palavra de Deus fizesse em suas vidas? Esta é uma questão que você precisa ponderar neste terceiro passo no método de estudo bíblico. A aplicação é o estágio mais negligenciado, porém, o mais necessário no processo. Muitos que estudam a Bíblia começam e terminam no lugar errado, na interpretação. Mas aprendemos que não se começa com a pergunta o que significa. Isso não funciona. Então, o que é que funciona? O entendimento, então, é simplesmente um meio que leva a um fim maior, a prática da verdade bíblica na vida diária. Observar e interpretar, mas sem aplicar, é como um aborto. Cada vez que você observa e interpreta, mas não aplica, você faz um aborto em termos do propósito da Bíblia. Lembre-se que a Bíblia não foi escrita para satisfazer sua curiosidade. Ela foi escrita para transformar sua vida. O objetivo do estudo bíblico não é fazer algo para a Bíblia, mas permitir que Deus, por intermédio da sua palavra, faça algo em você. Que a verdade de Deus seja real na sua vida. Nos aproximamos da Bíblia para estudá-la, ensiná-la, pregá-la, delineá-la. Usamos a Bíblia para tudo, exceto para sermos mudados por ela. Na carta de Tito, o apóstolo Paulo diz que os servos devem obedecer aos seus senhores, dando-lhes motivo de satisfação. Devem ser honestos, dando prova de toda fidelidade, com o propósito de destacar em tudo a doutrina de Deus, o Salvador. A ideia aqui é de vestir-se da doutrina como se fosse uma roupa. A verdade bíblica é a roupa, e ela deve vestir a alma. O estilo de vida precisa transparecer a Bíblia. A verdade que atrai é a verdade aplicada. Muitos já podem ter lido a Bíblia várias vezes, mas quantas delas a Bíblia foi realmente aplicada? Um perigo no estudo bíblico é que ele pode conduzir a um processo intelectual fascinante, mas espiritualmente frustrante. Você pode se entusiasmar com a verdade, mas não ser moralmente transformado por ela. Quando isso acontece, então há algo errado com o seu estudo bíblico. Nossa tarefa é dupla. Primeiro, nos envolvemos com a palavra de Deus por nós mesmos. Depois, a palavra de Deus nos envolve para fazer diferença permanente em nosso caráter e conduta. A partir dos próximos posts, vamos nos aprofundar no terceiro passo do estudo bíblico, a aplicação. Já adianto que este passo é condenatório. Haverá obstáculos a se ultrapassar, pois você terá de parar para pensar e não parar de pensar. Vamos ver aqui 4 substitutos para a aplicação. O que acontece quando você deixa de aplicar a Bíblia? Vamos analisar esses 4 substitutos nos quais, infelizmente, muitos estudiosos da Bíblia seguem seu estudo da Palavra de Deus. São alternativas para se chegar ao destino, porém todas elas irão levá-lo a um beco sem saída. Substituir a aplicação pela interpretação. O conhecimento nos fascina, mas a experiência nos ensina. De acordo com a Bíblia, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Recomendo que você leia Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. É interessante e ao mesmo tempo chocante como muitas pessoas podem testemunhar um crime, mas não têm a coragem de relatar os fatos e muito menos ajudar a vítima. Assim é a tragédia do conhecimento que não produz responsabilidade. Falta de envolvimento não é a perspectiva da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, ela nos ensina que a partir do momento em que conhece a verdade de Deus, você é responsável por colocá-la em prática. O próprio Jesus, por diversas vezes, enfatizou a importância da aplicação da palavra de Deus. Muitos são os que conhecem a Bíblia intelectualmente, mas não conhecem a Deus relacionalmente. Veja, por exemplo, os escribas e fariseus. Eles tinham todos os dados, dominavam os textos bíblicos, mas nunca foram dominados pela verdade. Infelizmente, o conhecimento deles não produziu responsabilidade dentro deles. A justiça deles era exterior,
baseada em fatos, mas que nunca os levou a uma resposta pessoal para com Deus. Veja que Tiago nos diz que se alguém sabe o bem que deve fazer e não faz, está pecando. É uma advertência muito grave. A pessoa que conhece a verdade, mas não age de acordo com ela, está cometendo um grave erro, fazendo interpretações e julgamentos falhos. Conhecimento sem obediência é pecado. Recomendo que você leia 1 Samuel, capítulo 13, verso 13 e capítulo 15, verso 22. Substituir mudança substancial de vida por obediência superficial. Um problema mais comum do que acabamos de ver, a questão é que aplicamos a verdade bíblica em áreas que já aplicamos e não em áreas que precisam ser aplicadas. O resultado é que nenhuma mudança irá acontecer em nossas vidas. Por exemplo, Efésios capítulo 4, verso 25 fala sobre honestidade. Alguém pode achar que já é honesto em muitas áreas de sua vida, porém, podem existir outras em que ele esteja falhando. Veja que existem áreas que são como pontos cegos em nossa vida e precisam ser muito bem analisadas. O que aconteceria se você fosse realmente honesto em todas as áreas da sua vida? Que nota você levaria? Substituir o arrependimento por racionalização. A maioria de nós tem um sistema de aviso embutido, antecipado contra a mudança espiritual. Se a verdade que nos é revelada nos confronta e condena, nos sentimos ofendidos. Nossa estratégia favorita é racionalizar o pecado ao invés de nos arrepender. Por exemplo, se você tem problemas em falar a verdade, irá racionalizar suas mentiras com justificativas que aos seus olhos parecem plausíveis. E o pior, você não se incomoda com isso. Muitos justificam sua infidelidade nos dízimos dizendo que já fazem ofertas suficientes para ajudar as pessoas. Quanto mais o tempo passa, mais experiente se fica em se fazer isso. Substituir uma decisão volitiva por uma experiência emocional. Muitos estudam a palavra de Deus, se emocionam com a palavra, mas nenhuma mudança acontece. Não há nada de errado com as nossas emoções diante da verdade espiritual. Porém, se não houver mudanças em nossa vida, nossa espiritualidade é reduzida a nada menos do que uma experiência emocional sem valor. Muitos, após o culto, podem nos cumprimentar pela bela mensagem que foi pregada, mas em suas vidas não há efeito algum. Elas tiveram uma reação emocional apenas. Será que algum dia pessoas assim responderão positivamente à palavra de Deus com uma vida transformada? Creio que sim. O Espírito Santo vai convencendo essas pessoas até que finalmente elas tomam uma decisão real e verdadeira por Cristo e sua palavra. Tiago nos confronta em sua carta sobre a aplicabilidade da palavra de Deus. Ele nos diz que ela precisa ser implantada em nosso coração. Quando você sai da igreja no domingo, após ouvir um sermão, a questão principal é o que você vai fazer como resultado dessa mensagem. Muitos, infelizmente, entram e saem da igreja e nem mesmo lembram do sermão que foi pregado. Tiago nos diz que precisamos abraçar a verdade e colocá-la em prática para sermos bem-sucedidos. Ele usa a ilustração de alguém que se olha no espelho e se esquece do que viu. A ideia é que, ao olhar o espelho, você vê coisas que precisam de cuidados. Um cabelo para cortar, a barba para fazer, a pele para hidratar, os dentes a escovar. Todos queremos ser usados por Deus e bênção na vida das pessoas. Mas estamos colocando em prática a palavra de Deus? No próximo post, vamos falar mais sobre isso.